A maior riqueza da vida é acordar com saúde, fé e Deus no coração. A cada amanhecer, Ele nos dá uma nova oportunidade de recomeçar, de sermos melhores do que ontem. Não importa o quão pesada seja a caminhada, Deus conhece cada passo que damos e cada lágrima que derramamos. Entregue seus medos a Ele e siga com fé, sabendo que o cuidado dele nunca falha. Amém? A maior riqueza da vida é acordar com saúde, fé e Deus no coração. A cada amanhecer, Ele nos dá uma nova oportunidade de recomeçar, de sermos melhores do que ontem. Não importa o quão pesada seja a caminhada, Deus conhece cada passo que damos e cada lágrima que derramamos. Entregue seus medos a Ele e siga com fé, sabendo que o cuidado dele nunca falha. Amém?